com Deus, né? E um deles foi José, que eu escolhi, né? José, filho de Jacó. Deus deu a ele um sonho e a partir dali ele se tornou um sonhador. Ele foi perseguido por ser amado e ser um sonhador com aquilo que Deus lhe entregou. O capítulo 37 vai contar o início da trajetória de José, né? Ele era filho de Jacó, a qual já tinha vivido grandes promessas com Deus, e ele sendo filho de uma mulher que era estéril, né? Ele vai passar a crescer ao redor dos irmãos dele, e ali ele vai passar a ter sonhos, que Deus vai trazer a ele, sonhos que vai mostrar sobre o futuro de José. E a partir daquele momento, José vai se tornar um sonhador com as promessas de Deus. Então ele já é perseguido por ser muito amado por Jacó, por ser um filho que denunciava o erro, e ser perseguido pelos sonhos que ele compartilhava com os seus irmãos. Então ele está sendo perseguido 2 vezes mais, uma por ser amado, obediente, e outra por ser sonhador com as promessas de Deus, né? Então, assim, com o discorrer da história, a gente vai descobrir que José vai passar por diversos problemas dentro da sua vida, inclusive ser perseguido, ser mal falado, por ser obediente, por ser sonhador. E o final dessa história vai dar em concretização do sonho de José, do sonho que Deus tinha dado a ele. Não era um sonho em vão, era um sonho que Deus ia cumprir na vida de José, né? É uma coisa que a gente tem que aprender, a passar a sonhar com aquilo que Deus quer pra gente, e às vezes aquilo que Deus quer pra gente não vai bater com aquilo que a gente quer. Nem todos os dias vai ser flor que se cheira. O começo pode ser até uma promessa. Olha, eu tenho uma promessa, vou viver grandes coisas, vou viver aquilo que Deus falou, mas vai ter dias que a gente vai estar dentro daquele deserto, dentro de um, como eu posso dizer, dentro de um poço jogado pelos nossos irmãos, ou se não sendo vendido como escravo. Então haverá dias de felicidade, mas haverá dias de dor também. Mas lembrando que todo esse processo na vida de José, ele aprendeu algo. Ele aprendeu cada etapa que ele passou nesse sofrimento, ele passou a amadurecer diante daquilo que Deus tinha prometido. Porque Deus tinha prometido a ele um governo. Então ele, no meio do caminho, ele se tornou. Ele não foi de um dia para o outro se tornar governador. Ele se tornou com o passar do tempo. E esse passar do tempo ensinou ele a ser um grande administrador. Ele se tornou uma pessoa que, como eu posso dizer, o bilíngue, porque ele não, lá no Egito não falava a mesma língua que ele falava lá junto com o seu pai. Então ele, com o passar desse processo, ele foi aprendendo, ele foi sendo aquilo que Deus disse. Então Deus não escolheu eu e você porque a gente tem capacidade alguma, uma capacidade ou outra. Ele pode até ter visto um coração bom, mas é Ele que vai transformar a gente naquilo que Ele quer. Porque Ele tem grandes promessas e vai cumprir, mas a gente tem que estar colocado nossos pés na posição dEle, conforme o querer dEle, e como eu disse, nem sempre vai ser fácil. Outro personagem que eu escolhi, para ser bem breve, porque eu tenho poucos minutos, foi Daniel, um israelita de 15 anos, isso quem diz é historiadores, né, que a Bíblia não diz que ele tinha 15 anos, mas os historiadores falam que ele tinha em média há 15 anos, e ele tinha 15 anos e eles tentaram implantar Babilônia dentro dele, mas ele com pouca idade decidiu servir o Deus Altíssimo, custasse o que custar. A gente fala de 15 anos assim, porque eu tive a minha vida muito nova e eu era muito influenciado por aquilo que eu vivia, aquilo que eu via, aquilo que meus amigos achavam, e eu não me conhecia as minhas vontades, eu não tinha sonhos independentes, mas eu era baseada naquilo que meus amigos queriam e o que não queriam. Ao tanto de quando houve uma oportunidade de eu fazer um curso na época, e eu queria até fazer, mas por ser influenciada por amigos. Então eu nunca tive um sonho próprio. Passei a sonhar quando Deus falou assim para mim: olha, eu tenho um negócio
contigo e vou fazer algo na sua vida. Então, a partir daquele momento que Deus declarou uma palavra sobre mim, eu comecei a ter um sonho independente, que seria meu e de Deus, né? Então, Daniel, com 15 anos, já sabia o que ele queria. Ele, dentro de Babilônia, ele não deixou se corromper por Babilônia. Com 15 anos, ele já estava firme na fé, querendo viver uma vida íntima com Deus, né? A tanto que ele vai se tornar uma das pessoas que mais glorificou o nome de Deus dentro de Babilônia. E o terceiro vai falar sobre a história de Jonas. Todo mundo conhece a história de Jonas, né? Só deixa eu conferir aqui. Misericórdia. Tá. Então Jonas vai contar a história de Jonas, que ele tentou fugir, né, daquilo que Deus tinha falado para ele. Deus falou assim: olha, desce para Nínive e vai pregar aos ninivitas a palavra de arrependimento. E Jonas tentando correr disso, como se de Deus pudesse correr, ele tenta correr, mas dentro do processo ele vai parar dentro de a barriga da baleia, onde já não havia esperança. Ele clamou o nome de Deus lá dentro da barriga da baleia, e a misericórdia de Deus alcançou e trouxe ele de novo para ele pregar a verdade a Nínive, né? É bem breve os três personagens sobre José, Daniel e Jonas. José era o sonhador, Daniel era firmado nas promessas de Deus, Jonas corria. E essa é uma reflexão que eu quero deixar para cada um, para mim também, porque desde que o momento que eu estou pregando, eu também já estou vivendo essa palavra. Todas as palavras que eu tenho oportunidade dada por Deus para pregar aqui, eu sempre trago ela para a minha vida, porque eu preciso vivenciar ela, porque eu pregar o Evangelho sem viver seria muito fácil, né? Mas Deus não me chamou para contar a história, mas para viver a história que Deus tinha escrito para mim. Então, cada um, desde o menor até o maior, que venha guardar essa palavra verdadeiramente no coração, porque são jovens que viveram grandes coisas da parte de Deus, né? E nenhum deles foram frustrados diante da promessa de Deus. Tem hora que vai aparecer algumas coisas, nossas próprias vontades, querendo dizer: não precisa fazer isso, você não precisa viver o que a Bíblia diz, mas eu te confronto a você viver, porque só quem viveu fora dos caminhos de Deus sabe o sofrimento que é, né? E promessa, Deus sempre vai declarar promessa sobre nossas vidas, mas a alegria não está na promessa, a alegria está no caminhar com Deus. Então, a partir de hoje, se você viver aquilo que o apóstolo prega sempre aqui, e não é uma coisa que a gente fica aqui batendo, é coisa que a gente vive, sabe? Então, tipo assim, todos nós temos promessa. O apóstolo já tem vivido grande parte da promessa que Deus tem. Mas se eu perguntar para ele o que é melhor, viver promessa sem Deus ou viver promessa nenhuma com Deus, tipo, ele tem certeza que ele vai falar assim: não, eu prefiro viver uma vida com Deus, porque é Deus que dá alegria, né? A promessa é legal, viver as promessas de Deus, mas melhor mesmo é viver uma vida de verdade com Deus, a quanto que você chega frustrado e com o encontro que você tem com Deus, você vai falar para ele: olha, Deus, aconteceu isso, 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 e eu tenho certeza que ele vai trazer a calmaria para a sua vida e o consolo para o seu coração. A palavra é essa. Eu agradeço a oportunidade.